a listinha dos salmos de peregrinação. Nós estamos falando desses salmos, e em todos os salmos é sempre apresentado a pessoa de Deus e a pessoa do peregrino. Então, nesses salmos, eles incentivam as pessoas a irem até Jerusalém, se alegrarem para chegar em Jerusalém, usufruírem da comunhão com Deus, das festas. E esses salmos falam que no caminho haverá hostilidades, haverá dificuldades, mas nós temos a companhia de Deus, então vale a pena estar ao lado de Deus. Tem algumas coisas que a gente tem que sempre estar regulando, ajustando na nossa vida, na nossa peregrinação. Tem uma grande alegria à nossa espera se caminharmos de forma correta. E o que vale a pena é reconhecer Deus, buscar em Deus a capacidade para a gente se alegrar com as coisas da vida. Aí no Salmo 128 a gente viu a respeito da visão feliz do peregrino. Então, quando ele se alegra, ele coloca em Deus, ele vê uma família, ele vê uma esposa, ele tem uma visão diferente da vida, ele se alegra não com as futilidades, mas com aquilo que é fruto de Deus, né? É vindo de Deus. E aí nós vimos, semana passada, o tratamento divino, que Deus tratou do peregrino na sua vida lá no passado, e as coisas que serão os inimigos, as questões de pessoas que causam problemas, serão tratadas por Deus. A gente até viu a respeito de que parece que ele estava lançando uma maldição sobre as pessoas. Mas ele simplesmente está renovando a sua confiança na aliança que Deus fez lá com Abraão e com o seu povo. Que todo aquele que abençoasse seriam abençoados, e aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Então, nessa questão, parece que soa, todos esses salmos que a gente viu até agora, parece que tem uma questão assim de que, mas por que o cara merece isso? Por que qualquer pessoa que se coloca assim como peregrino, por que ele se torna merecedor de andar lado a lado com Deus? Por que ele se torna, então, merecedor de ter uma visão diferente a respeito dos seus filhos, a respeito de sua família? Por que ele pode se apropriar, então, dessa convicção de que os inimigos dele vão ser punidos por causa da aliança e, ao mesmo tempo, ele será preservado, Deus estará lado a lado? Não soa como uma arrogância? Não soa que, de repente, alguém se apropriou de algo que ele não tem direito? O que ele fez de especial? Que é a cor dos olhos dele? É alguma coisa alguma obra que ele fez? Então, o salmo de hoje talvez vai nos acordar. Por que o peregrino ele tem essas proteções, essas alegrias, esses incentivos, esses desafios de curtir, esses privilégios, essa capacidade que Deus dá para ele escapar da futilidade, da vaidade da vida e, de repente, curtir a vida plenamente com alegria? Esse salmo aqui talvez tenha o segredo, se existe segredo, apesar que não está escondido. Algumas vezes a gente sempre fala, né, que aquela pessoa descobriu um segredo da Bíblia. Nada que o homem precisa, tanto para viver aqui, como para ter um relacionamento com Deus e para viver plenamente o futuro, é segredo. A palavra de Deus, ela tem o apelido de ser revelação de Deus para nós. Aquilo que o homem era incapaz de saber, que o homem perdeu quando pecou lá em Adão, Deus então vem no estado de miséria que o homem está cego, sem conseguir por ele próprio chegar às verdades e enxergar as verdades que estão aí estampadas. Até a natureza tem a digital de Deus, mas o homem não consegue enxergar. Então Deus vem e se revela através da sua palavra. Não está escondido. E ainda mais, ele mandou profetas para anunciar, para pregar. E ainda mais, ele organizou o corpo de Cristo, a igreja, colocou dons na igreja, para um ajudar ao outro a entender, não segredos e mistérios, mas entender a realidade das coisas. E ainda mais, o próprio Deus se encarnou e viveu entre nós, revelando a plenitude da majestade de Deus.
Então, tudo aquilo que é necessário nós sabermos para vivermos, para conhecermos a Deus, conhecer o propósito de Deus, conhecer o propósito para a minha vida, conhecer a pessoa de Deus, conhecer os planos de Deus, conhecer o futuro que está reservado, está revelado. Não existe segredo. Não existe pessoas especiais que vão dominar alguma coisa e vão revelar para você. Tudo está revelado. Então, se alguém um dia chegar para você, irmão, eu tenho uma revelação para você. Não, desculpa, eu vou rejeitar. Porque não é de Deus. Porque o que está revelado já está aqui. E a pessoa de Jesus Cristo foi a plenitude da revelação. E foi registrado a sua revelação nas Escrituras. Então, a questão é, como eu, como peregrino, mereço, então, tudo isso que os salmos de peregrinação faz? Esse Salmo 130, ele vai mostrar para nós essa trilha do peregrino. Existem algumas trilhas no planeta Terra. Uma das maiores é uma trilha na Europa, que é mais ou menos 400 quilômetros, e pessoas então se preparam para caminhar, e eles, ao caminhar naquela trilha, agora eu esqueci o nome dessa trilha, mas a pessoa usa até como uma penitência para a sua vida, como um desafio na sua vida, como algo que ela, puxa, se eu conseguir, eu tenho certeza que eu vou alcançar algum benefício espiritual. Então, muitas pessoas vão assim, até muitas vezes sem consciência própria do seu preparo físico, e começam alguns quilômetros e já param. Outros, os pés, por mais que a pessoa tenha preparo físico, mas a caminhada, os pés ficam machucados e a pessoa não consegue ir. Eu tenho um amigo, um pastor, que foi fazer essa caminhada por uma experiência pessoal. E ele é muito bem preparado fisicamente, mas os pés, né, pelo sapato que Oi? Não é de Compostela. Tiago de Compostela, não? Depois eu publico para vocês o nome dessa trilha. Mas ele não seguiu em frente. E tem toda uma estrutura de você caminhar, um plano que as pessoas sugerem para você, de acordo com o seu preparo físico, você caminha tanto tempo, depois tem hotéis, tem tudo lá à sua disposição. Então, não é uma coisa sem louca, não. É uma coisa bem estruturada. Só que exige um bom desafio. Mas a gente percebe que de tudo aquilo que nós vimos sobre o peregrino, esse Salmo 130 ele vai sugerir para nós uma trilha. E essa trilha, praticamente, que vai habilitar e vai abrir tudo, então, para o peregrino usufruir na pessoa de Deus. Eu tenho 5 personagens aqui, além de muitas pessoas, mas 5 personagens bem conhecidos. Então, nós temos Paulo, Agostinho de Hipona, Lutero, Calvino e John Owen. Esses 5 homens têm uma certa ligação com o Salmo 130. Homens que amavam esse salmo. Toda a teologia de Paulo parece que é resumida no Salmo 130. A teologia da salvação, da expiação, da justificação, da redenção, ela é resumida nesse salmo. Parece que, quando a gente olha, lê esse salmo, parece que a gente está lendo Paulo. Quem já estudou Romanos vai enxergar os termos ali. Agostinho de Hipona, ele amava esse salmo porque era um reflexo da sua vida. Daquilo que ele pensava a respeito dele e a experiência que ele teve, ele olhava para esse salmo, puxa, aí está a minha vida. Lutero e Calvino, que fizeram a fé reformada, eles enxergavam esse salmo como um diamante, que quando a luz batia ali, ela refletia todas as verdades bíblicas. E John Owen, que é mais contemporâneo, ele escreveu um comentário sobre o Salmo 130, que tem 8 versículos. Sabe quantas páginas foi o comentário dele? O breve comentário dele? 300 páginas. Então nós estamos diante de nós aqui 8 versículos que são fantásticos. Parece que eles resumem Gênesis, Apocalipse, eles resumem aquilo que a gente precisa saber, e aí então nós nos colocarmos numa trilha que vamos usufruir tudo aquilo que os salmos de peregrinação
nos apontam como desafio. Esse salmo também, ele, além de pertencer à lista de salmos de peregrinação, isto é, a história de pessoas, as lutas, as caminhadas do ser humano, do Filho de Deus, do povo de Deus, ele também entra numa categoria, numa outra categoria de salmos, que é chamado salmos penitenciais. Acho que essa palavra é um pouco conhecida de vocês. A ideia de penitência. Parece que alguma coisa você tem que fazer ali, suplicar, então, passar por um certo sofrimento, uma certa pressão e se colocar diante de Deus como humilde, clamando, chorando, confessando. Então esse salmo entra nessa categoria de salmos penitenciais. São 7 salmos penitenciais. O 6, o 32, o 51, o 102, o 130, que nós vamos ver hoje, e o 143. O 51 é aquele salmo que Davi, depois de ter pecado, ele chega e Natã confrontou ele, e ele acordou, né? Ele estava tão cego com tudo aquilo que ele tinha feito, e daí quando ele acorda, ele percebe que ele tinha pecado contra Deus. E ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, meus olhos, os meus ossos se envelheceram, o meu sorriso se tornou uma sequidão, eu perdi a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria, ele perdeu a frutificação, ele perdeu a habilidade, a capacidade que Deus que dava para ele gerenciar um bom ministério como rei. Então, quando caiu a confrontação de Natã no seu coração, ele saiu desesperado. Ele não foi atrás de consertar com pessoas, ele foi para Deus, porque todo pecado é contra Deus. Ele foi lá. Ele foi derramar o seu coração, ele foi se colocar diante de Deus, suplicando perdão, não com referência às consequências do pecado dele, mas é que ele tinha pecado somente contra Deus. O autor a gente não sabe desse salmo. O contexto também não sabemos. Talvez pode ser o contexto dos juízes, da época dos juízes. Que a nação de Israel estava vivendo tranquilamente, daí olhar para as outras nações, se atraíam, então eles estavam em sossego, vinha a safadeza, por causa da safadeza Deus mandava a disciplina, a correção, eles tinham um momento de servidão, sofriam, penavam, perdiam todos os direitos sobre a terra, sobre tudo, sobre a liberdade e sobre a própria vida, eram vendidos até como escravos, usados, abusados. Daí, então, depois do sossego, servidão, sossego, safadeza, servidão, eles suplicavam. Então, agiam com penitência diante de Deus, suplicavam socorro. Um pouco motivado por causa do sofrimento, queria escapar daquela situação. Mas, muitas vezes, com uma sincera penitência diante de Deus. Deus, nós pecamos contra o Senhor. Nós merecemos isso, mas nós pecamos. Então Deus ouvia o clamor deles, Deus mandava um libertador, um salvador, e aí eles voltavam a ter sossego. Então era sossego, safadeza, servidão, súplica, salvação, 7 vezes esse ciclo. Então passava, durante 450 anos eles tiveram esses ciclos e sempre tendo essa penitência aqui. Pode ser que esse salmo foi composto nessa época, para registrar a bondade, o amor de Deus. Pode ser que esse salmo foi por causa de Davi. Aqueles momentos, principalmente aquele momento em que ele pecou, ele adulterou, ele mandou o marido da mulher ir na frente da guerra para morrer. Ele tentou consertar do jeito dele e só piorava. Até que o baixinho, o profeta Natã, vem e confronta ele, e ele então tem a liberdade. Ele chegou lá no fundo do poço. Pode ser que seja Jeremias, o desespero que ele estava. A perseguição que ele sofreu e ele foi colocado no fundo de um poço e ali ele clamou. Pode ser que seja Daniel também na cova dos leões. Ou Daniel, quando ora e faz aquela oração tremenda, assumindo a responsabilidade. Daniel não tem nenhum momento que desqualifica o seu caráter. Ele era pecador igual a nós, mas um homem temente a Deus. Mas depois de 70 anos, ele começa a conferir nos livros de Jeremias que havia uma profecia que eles ficariam na Babilônia somente 70 anos. Então, nesse momento, ele enxerga, completou 70 anos, ele foi para Deus.
E ele faz uma das orações mais bonitas de penitência. E ele fala: Senhor, nós pecamos. Ele coloca-se como pertencente integralmente no meio do povo. Possivelmente, até Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi castrado, ele foi proibido de ter várias coisas na sua vida. Ele podia estar com o coração reclamante, amargurado, contra Deus e desafiando Deus. Mas ele suportou com fidelidade, mesmo depois de tantas tragédias que aconteceram na vida dele. E depois, quando ele enxerga que tinha se completado 70 anos, ele se coloca como a nação de Israel e faz um salmo de penitência, uma oração de penitência, pedindo perdão, derramando seu coração em quebrantamento. Pode ser que seja Jonas, porque Jonas orou esse salmo lá no ventre do peixe. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho, rapidamente, para a gente entender os versículos 1 e 2, contar um pouquinho a história de Jonas. Agora, no caso de Jonas, parece que ele não estava tão preocupado, apesar das palavras serem desses salmos, mas ele estava preocupado mais com o desconforto, com aquela situação terrível em que ele estava passando, mas não com relação à fonte do seu pecado. Pode ser, esse salmo pode ser a minha história. Pode ser aquilo que o Espírito Santo fez no meu coração, trouxe reconhecimento, e eu clamei por perdão. Pode ser a sua história, ou pode ser a nossa história. Vamos nos debruçar diante desse salmo. Esse salmo, ele expressa, então, a experiência pessoal. Não é uma musiquinha para ser simplesmente cantada. Não é algo que, de repente, a pessoa escreveu, que legal, vamos cantar, vamos pular, vamos dançar. Não. Esse salmo reflete um coração voltando-se para Deus em penitência, em calor. Existe muita emoção nesse salmo, existe muita vozes altas, choro nesse salmo. O autor, então, derrama seu coração quebrantado diante de Deus. Ele rasga, ele abre e joga diante de Deus o seu coração. Esse salmo comunica a total incapacidade do homem a alçar uma condição favorável e aceitável diante de Deus. Aí você vai perguntar, o que é alçar? Alçar é aquilo que eu tento fazer quando ando de trem aqui. Eu fico admirado dos jovens, senhoras, senhores, velhinhas, quando andam de trem aqui. Eles entram no trem, param lá, estacam os dois pezinhos, abrem um pouquinho a perna assim, e estão no celular, e vai, o trem sai rapidinho, para, e eles estão lá, nem se mexem. Eu já tenho que encostar na porta, eu tenho que encostar em alguma coisa, algum ferro assim, e ficar lá grudadinho, ou enfiar a mão na porta, em algum lugar assim, para o trem, para disfarçar, e eu fico lá com o pé todo... Não sei se alguém passa por isso. Hoje está um pouquinho melhor. Mas a maior segurança que eu tenho é, então, pegar na alça. Eu buscar um socorro e me segurar, então, para me dar tranquilidade. Só que, como os trens geralmente andam cheios, eu já entro e fico naquela parte mais perto da porta. E as alças são mais altas. Então, sim. Nada. Porque eu não alcanço. Esse salmo aqui, ele comunica a total incapacidade do homem alçar. Ele mostra que o homem por si próprio, ele não tem essas alças para ele se apoiar. Ele acha até que tem. Não, pode ficar tranquilo. Quando eu passar por algo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho dinheiro, eu tenho amigos, eu tenho governo. Nós baseamos, nós colocamos nosso coração em algumas confianças, mas nessa questão, somente Deus pode nos ajudar. E aí a gente fica buscando. E tudo aquilo que a gente esperava poder segurar e nos socorrer, vão-se embora. E é somente Deus que estende, que joga uma alça, que estende a sua mão. A iniciativa sempre é dele. Pedro chegou para Jesus: mestre, se é o Senhor mesmo andando na água, diga que eu vou até... Vem, Pedrão. E ele foi.
quando Pedro começou a olhar para as suas firmezas, ele começou a afundar. O Jesus tem a iniciativa de ir lá fornecer alguma coisa com que Pedro pudesse segurar e ser puxado para fora daquele desespero. Então esse salmo expressa com a experiência pessoal e ele também comunica a total incapacidade que nós temos de encontrar algo que não seja Deus para nós nos apoiarmos, nos segurarmos. E esse salmo, no Salmo 130, ele vai mostrar para nós quais as atitudes do verdadeiro peregrino na trilha do perdão divino. Existe uma trilha que vai nos, então, oficialmente nos colocar na condição de sermos peregrinos, desfrutarmos de alegria para viver, ter essa companhia de Deus lado a lado. Tudo aquilo que a gente viu nos salmos anteriores é derivado dessa situação aqui. Esse é o processo, essa é a gestação do peregrino. O peregrino ele é gerado por causa dessa trilha. Se a pessoa se diz peregrino de Deus e quer curtir as bênçãos dos outros salmos de peregrinação, ele pode curtir desde que ele passe por esse processo aqui. Então, quais as atitudes? A pergunta fica, quais as atitudes do verdadeiro peregrino na trilha do perdão divino? O que é necessário, então, que vai nos gerar, que vai nos transformar em peregrinos para essa caminhada? O versículo 1 e 2. O peregrino, a primeira atitude dele, ele tem um clamor profundo por resgate. O verdadeiro peregrino, o verdadeiro filho de Deus, aquele que tem uma comunhão com Deus, em algum momento da sua vida ele teve um profundo clamor por resgate. Se você se julga filho de Deus e quer curtir a vida, a comunhão, as bênçãos, as promessas e esse envolvimento ministerial com a igreja, se você não passou por esse processo, você ainda não é um filho de Deus. Existe necessidade de entender que o que gera um novo nascimento é esse clamor profundo por resgate. Olha só o que o versículo 1 e 2 fala. Das profundezas dos desesperos, Senhor, clamo a Ti. Escuta a minha voz, ó Senhor. Dá ouvidos à minha oração. É uma oração de clamor, não é uma oração oficial de aceitar Jesus Cristo no seu coração, fazer uma rezinha, e então Jesus Cristo vem e coloca o seu Espírito Santo. É mais do que isso. Esse texto, esses 2 versículos estão mostrando essa falta de incapacidade do homem resolver o problema que ele tem com Deus. E mostra também que o homem não busca em outras coisas, a não ser a pessoa de Deus. Ele não está falando dos problemas do dia a dia, mas do seu afastamento de Deus por causa do seu pecado. Ele se vê inutilizado. Ele não consegue fazer nada que reverta o quadro, que torne Deus favorável a ele. Ele não tenta negociar com Deus. Olha, eu não sou tão igual àquelas pessoas. Você lembra de Jesus Cristo uma vez usou uma ilustração de quem que é justificado? Ele mostrou um religioso no templo dizendo, muito obrigado, ó Deus, porque eu não sou igual a esse. Como nós temos facilidade de, diante de Deus, nos compararmos com os outros. Quando nos compararmos com os outros, é fácil. É muito fácil. Sempre vamos ser bem-sucedidos, porque sempre vai ter alguém abaixo de nós. É só encontrarmos. Não precisa buscar muito longe. Mas o publicano, rejeitado pela sociedade, traidor da pátria, cobrava impostos para Roma, contra a sua própria pátria, ele batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o mestre da lei olhava para o lado, o publicano olhava para a diferença que existia entre ele e Deus. E ao olhar dessa forma, não restava para ele a não ser pedir misericórdia.
Enquanto o homem da lei pedia a justiça de Deus, Deus, seja justo para mim, olha, eu sou melhor que ele. O publicano, ele pedia misericórdia. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco, na negociação desse peregrino. Os méritos do peregrino aqui, ele não leva em conta porque eles não são suficientes. Para nos tornarmos peregrinos filhos de Deus, nós nem devemos pensar em nossos méritos, porque nunca vão ser suficientes para resolver o nosso problema com Deus. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele se revela. Ele anuncia a sua palavra. Ele envia pessoas para comunicar a má notícia sobre nós. Ele fala ao nosso coração através de música, através de experiência. E se diante disso a gente entendeu, a luz brilhou, nós clamamos, e aí as boas novas vêm e eu sou salvo. Mas se eu rejeito, Deus vai continuando esse processo até me levar a um lugar de profundo desespero. A situação que o peregrino está apontando para nós, que na relação do homem, da humanidade com Deus, não dá para colocar band-aid, ou simplesmente lavar as mãos, colocar uma máscara, ou ficar isolado. O problema é sério. O problema deve produzir em nós um desespero insuportável. Porque é isso que ele fala, das profundezas do desespero clamo a ti. Escuta a minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Ele ainda reconhece que somente Deus pode socorrer e atender. Ele não busca um intermediário. Ele não busca criticar a pessoa de Deus. Ele não busca levantar nada a respeito da sua história. Mas simplesmente ele fala das profundezas do desespero. Isto é, eu estou nessa condição porque existe uma grande diferença entre mim e ti. E eu coloquei essa imagem aqui de um peixe já esperando para engolir Jonas. A imagem que eu encontrei. E talvez Jonas reflete para nós um pouquinho desse desespero. Deus mandou Jonas pregar para Nínive. Ele tinha muitos preconceitos, ele tinha sido muito, o povo dele tinha sofrido muito nas mãos da Síria, da capital de Nínive, nas mãos do rei da Síria. Nínive era a capital e tinha uma pirâmide de crânios dos inimigos que eram vencidos, e eles cortavam a cabeça e colocavam os crânios nessas pirâmides. Então era um povo sanguinário, horrendo. Um dos prazeres dele era separar as famílias, mandar cada um para um lado da capital, o rei da Síria. Uma das coisas que eles faziam era cortar a barriga das mulheres grávidas, tirar a criança, colocar um gato, costurar para ver se ia nascer um gato. Eles cegavam, pessoas tinham prazer de fazer isso para zombar. E quando levavam escravos para a Síria, eles colocavam anzóis no nariz desses escravos. Então era um povo que, quando alguém sabia que estava chegando, fugia. Não tinha nem coragem de enfrentar. E agora Deus levanta e chega para Jonas e fala: Jonas, vai lá e prega para Nínive. Fala para Nínive 4 palavras. Ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Jonas tinha que chegar dentro da capital e falar para aquele povo que Nínive seria destruída num prazo de 40 dias. Deus ia destruir. Por que Jonas não vai? Porque ele não tinha coragem? Não. Porque ele sabia que quando as más notícias são proclamadas pelo poder de Deus, pode haver
um terror nessas pessoas, um desespero nessas pessoas, e essas pessoas se converterem e clamarem por misericórdia e por perdão, então eles seriam salvos. E a última coisa que Jonas queria é que esse povo fosse salvo. Sabe o que Jonas fez? 2 vezes aparece essa palavra. No começo de Jonas, Deus fala assim: Jonas, dispõe-te, prepara, fica pronto para ir para Nínive e pregar. O texto fala assim: dispôs Jonas a fugir da presença de Deus. Presta atenção nessa palavra. Dispôs, Jonas ficou prontinho, se preparou para fugir da presença de Deus. O que ele fez? Então ele desobedeceu, ele teve essa disposição de fugir da presença de Deus, ele desceu até o porto, encontrou passagem para um navio que ia para outra direção, ele dispôs de dinheiro, de recursos, comprou uma passagem, entrou no navio, achou um lugar totalmente confortável, friozinho, gostoso, para fazer uma boa viagem, e dormiu plenamente. Nem aguardou o navio sair. E quando o navio sai, ele está dormindo plenamente. Vem uma tempestade. As pessoas começam, os marinheiros, os donos do navio, que tinham a responsabilidade de levar a carga e trazer a venda dessa carga, agora o navio está se quebrando, eles estariam falidos para sempre. Então eles ficam desesperados, até que não tem mais jeito por causa do peso da carga, eles começam a jogar um pouco da carga para fora. E de repente encontram Jonas dormindo. Dão uma bronca em Jonas. Daí, quando não tinha mais nenhum jeito, eles tiveram a seguinte ideia: vamos lançar sortes. Talvez aqueles palitinhos, não sei o que eles fizeram lá, para saber por causa de quem estamos sofrendo isso. Lançaram sorte e a pessoa que ficou, que foi apontada, foi Jonas. E os caras: quem é você? E Jonas fala: eu sirvo o Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Você lembra que eu falei para vocês prestarem atenção numa coisa que eu falei? Que Jonas dispôs-se a fugir da presença de Deus? O que ele está falando agora? Como que alguém crê que Deus é o Criador dos céus e da terra e nas suas deduções diárias se dispõe a fugir da presença de Deus? Isso é o maior conflito de todo peregrino. Nós temos uma teologia muito boa, perfeita, certinha, de acordo com a Bíblia, mas nas nossas deduções, no nosso caminhar do dia a dia, vivemos como aquilo que não fosse nenhuma verdade para nós. Cremos que Deus é Criador dos céus e da terra, cremos que Deus é santo, cremos que Deus é justo, cremos que Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, mas as decisões que nós fazemos não têm nada a ver. E aí o pessoal: você é maluco? O que se esperava de Jonas? Passar por desonra, estava sendo desonrado, estava desonrando a Deus. Como se fosse possível ser filho de Deus e agir de forma incompatível. O que se esperava dele? Que ele voltasse naquele momento e clamasse por perdão diante daqueles homens. Mas o que Jonas fez? Me atirem ao mar. Eu sei a receita para resolver o meu problema. Me atirem ao mar e a tempestade vai acabar. Fizeram isso. Atiraram no mar. A tempestade acabou. Mas ele não tinha resolvido o seu problema. Deus pega um peixe grande, talvez o sperm whales, que é não é baleia, porque a baleia seria impossível, mas já encontraram um peixe que tinha uma garganta muito grande, e Jonas então entra nessa baleia, todas as algas, tudo que estava ali começam a enrolar em Jonas e vai na sua cabeça aquele desespero, aquela escuridão, e ele vai afundando cada vez mais. Se lembra, ele estava num lugar alto, desobedeceu a Deus, vem para o porto, vem para dentro do navio, para o fundo do navio, e agora vem lá embaixo. Quando ele chegou lá, ele orou esse salmo aqui. Senhor, da profundeza do meu desespero eu clamo a Ti, eu ainda enxergarei a Tua presença, eu ainda verei
a tua presença, a tua salvação, ó Deus. E Deus, então, ordenou para a baleia, nem a baleia não, falei que não poderia ser a baleia, mas o peixe, para que vomitasse Jonas. Essa é uma das coisas que a gente tem que aprender. Nem um peixe grande consegue segurar por muito tempo o peregrino desobediente. Ele se torna intragável e vomitável. Aí ele saiu todo, imagine os ácidos que estavam dentro desse peixe, imagine a aparência de Jonas, as roupas como ficaram, a cor dele, o limbo que estava nele, as algas. E ele saiu dessa praia, ele foi uma viagem, gastou dinheiro, perdeu dinheiro, causou prejuízo na vida daquele navio, das pessoas daquele navio. Se torna uma pessoa perigosa. E agora tudo que ele não adiantou nada, ele vai, assim, bravinho, entra em Nínive, prega as 6 palavras, e ele não tinha jeito, falou, não tem jeito mais. Eu falei, orei aquele salmo, então agora tem que obedecer. E aí ele vai para um monte e fica olhando para Nínive. É interessante, ele ora o salmo, mas o coração dele ainda não está contrito. Ele fica esperando a destruição. E aí, o sol bate, carequinha, doeu a cabeça, Deus faz nascer um arbusto que faz uma sombrinha para ele, daqui a pouco vem uma lagarta que come esse arbusto, e Jonas, é melhor ele morrer, olha só, está tudo errado para mim. E aí Deus chega para ele, Jonas, é razoável essa tua ira? Você tem mais misericórdia dessa planta do que 120 mil pessoas que não sabem, não me conhecem? É interessante que o livro de Jonas não mostra se ele realmente caiu em si. Ele saiu batendo o pé. E ele fala, é razoável mesmo essa minha ira, Deus. É interessante que apesar de ter usado esse salmo para pedir um livramento por Deus, o coração dele ainda não tinha passado por mudança. Mas apesar dele, o que a gente entende é que ele, mesmo acontecendo tudo isso, depois ele vai escrever esse livro. Então parece que depois de um tempo, a palavra de Deus, o Espírito Santo continuou falando no coração dele, e ele então foi gradativamente reconhecendo a diferença entre ele e Deus. O quanto Deus é justo. Jonas estava pedindo a justiça de Deus sobre Nínive. Jonas estava querendo que Deus fosse justo com Nínive. Que Deus calculasse toda a história, colocasse no papel, anotasse e olhasse para isso, percebesse que Jonas estava com a razão e não Deus. Mas depois ele vai mudando. E aí ele escreve esse livro. E é interessante que quando pessoas estavam questionando Jesus sobre o que ia acontecer com ele, ele usa o profeta Jonas. Então Jesus autentica a história de Jonas como sendo verdadeira e histórica, não simplesmente uma historinha inventada para contar para as crianças. Então Jesus autentica, Jesus ao citar Jonas como seu nome, Jesus autentica essa experiência. Agora, nós podemos ser igual a Jonas, que em determinado momento de desconforto, de desespero, nós vamos clamar para Deus somente para Deus nos atender, nos ajudar a sair daquele desespero, daquele desconforto. Mas ainda não dispormos o nosso coração para uma mudança radical e aí vivemos plenamente o caminhar, a trilha com Deus. Nós podemos ser igual a Jonas? Ou podemos, de repente, em situações que não precisam nem chegar ao desespero, a gente entender a nossa miséria, a nossa situação diante de Deus e clamar por salvação. Versículo 3 e 4. Jonas então orou, ele reforça a oração, ele clama, ele pede para Deus, Jonas não, o salmista, ele pede para Deus ouvir a sua voz. E agora, o salmista, ele vai negociar com Deus. Porque ele sabe, os homens da Bíblia,
eles entendiam que quando você pede desesperadamente alguma coisa para Deus, tem que haver uma certa apelação. O que eu quero dizer com isso? É como se uma pessoa chegasse, um rapaz chegasse para Deus: Deus, eu quero me casar. Me dá uma jovem, bonita. E aí Deus sempre vai perguntar: por quê? Por que você quer casar? Deus, eu quero um carro bonito. Quando o nosso coração já chega, quando chega diante de Deus e pedimos essas coisas, Deus fala: por que você quer um carro bonito? Qual é a... Argumenta para mim, fala, explica para mim por que você quer isso. Qual é a razão? Isso faz com que a gente entenda claramente por que solicitamos, por que necessitamos de algumas coisas. Deus, me dá um trabalho bom. Por que você quer um trabalho bom? Não, eu queria um trabalho bom, porque eu vou ter muito dinheiro, vou poder comprar roupas de grife, alguma coisa assim. Porque eu vou poder comprar um carro e sair com meus amigos. Aí que Tiago fala que muitas vezes nós pedimos e pedimos mal, porque nós pedimos para satisfazer os nossos desejos. Então é nesse momento que você pode ter total liberdade de poder pedir qualquer coisa, desde que a sua argumentação seja genuína e verdadeira, com propósitos. Vocês se lembram lá quando a gente estava estudando Efésios? Pare de roubar e trabalhe para que possa ajudar, sustentar. Eu conheço 2 homens empresários que tinham uma empresa pequena. E ele falou: Deus, me abençoa, Deus. Eu quero sustentar missionários. Eu quero enviar missionários para vários países. Um é em Manaus, outro é em São Paulo. O de São Paulo queria que Deus abençoasse a empresa dele para que o custo de vida dele, simples, fosse somente 10%. Os 90% do salário dele ele ia entregar para abençoar missões, igreja, tudo. É interessante que até os 10% aumentou. E ele continuou abençoando até hoje. Aqueles planos malucos de economia e a pressão que o governo exercia para que ele... No Brasil era tudo informal quase, era tudo... Se declarava alguns valores, mas de repente o governo começou a fechar, você não conseguia mais. E se ele fosse realmente... e ele queria fazer isso, seguir todos os negócios certinho, ele ia à falência. E a empresa dele cresceu. Até hoje ele sustenta missionários. Um outro homem em Manaus, eu tive muito contato com ele, porque eu cuidava da área de finanças seminário, ele sempre mandava correspondência, e-mail para mim, porque ele tinha uma verba que ele ia sustentar os alunos. Então eu tinha que levantar quais alunos necessitados e tal, e ele vinha. A história dele, ele pediu para Deus abençoar, e no final ele teve que montar uma outra empresa, e essa empresa era exclusivamente para sustento de alunos, seminaristas, missionários e missionários no campo. Ele tinha naquela época 140 missionários que ele sustentava. E Deus abençoou, Deus abençoou. Ele pediu para Deus, mas a argumentação fazia parte do coração de Deus. E aqui, o salmista, no versículo 3 e 4, ele faz um apelo pela graça transformadora. Olha só como ele faz no versículo 3. Ele fala a respeito da justiça de Deus. Senhor, eu entendo que o Senhor é justo. Eu sei disso. Esse é o principal caráter do Senhor. O Senhor é justo, verdadeiro e santo. Ele fala o seguinte: Senhor, se você mantivesse um registro dos nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Esse ser não é condicional, não quer dizer que Deus não faz isso. Ele está reconhecendo que Deus faz isso. Deus sabe tudo a nosso respeito. E o Novo Testamento fala não somente daquilo que os homens vê que nós fazemos, que Deus sabe. Não, Deus sabe muitas vezes até a própria motivação com que fazemos coisas boas. Ananias e Safira chegaram com uma tarefa, uma proposta, uma ação fantástica. Mas Pedro fala: você não enganou a gente? Você está querendo falsificar o Espírito Santo. Você está querendo demonstrar que é o Espírito Santo que está fazendo isso na vida de vocês. Não é. Então,
O salmista não está querendo que Deus não faz isso, mas o problema aqui que o salmista está falando é, se Deus levar em conta todas as vezes a sua justiça, ninguém sobreviveria. A humanidade já estaria extinta. Ele fala, Senhor, se mantivesses um registro do nosso pecado, Deus mantém. Mas se Deus todo dia olhasse aquilo lá e agisse de forma justa, nós estaríamos já fulminados. É por isso que Deus retém a sua ira. Ele segura a sua ira, tanto antes de Cristo como agora. Ele segurou no passado e está segurando agora, porque Ele jogou toda a sua ira em Jesus. Houve um mover contábil, uma movimentação contábil ali, para Jesus receber toda a ira, toda a justiça de Deus nele, que era contra nós. Então o salmista fala, Deus, eu não estou chegando aqui apelando para a tua justiça. Deus, eu não estou aqui querendo que o Senhor olhe para a minha vida de espiritual, minha vida de serviço. Deus, esquece isso, por favor, porque se o Senhor pensar nisso, eu não sobreviverei. Eu estarei fulminado agora. Por favor, Deus, não faça desse jeito. Eu te peço. Versículo 4. Tu, porém, isto é, do outro lado, da outra forma, oferece perdão. Ao mesmo tempo que Deus conhece, sabe o nosso pecado, Deus não nos trata segundo as nossas imundícias, ao mesmo tempo que nós somos inimigos, estamos debaixo da ira de Deus, é Deus que toma a iniciativa de oferecer perdão. Ele oferece gratuitamente esse perdão. Deus não negocia. E o salmista ele lembra, Senhor, o Senhor é assim, eu estou aqui desesperado, eu não estou apelando para a tua justiça. Algumas vezes a gente fala, Senhor, não, aconteceu isso comigo, tal, eu confio na justiça de Deus. É perigoso. Porque se eu apelar para a justiça, eu estou frito. Eu tenho que apelar para a graça, para a misericórdia, para os méritos de Jesus. Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. O perdão de Deus não é para a gente continuar a pecar, para a gente continuar a viver do jeito que a gente quer. Opa, escapei. Quebramos lá algumas peças da empresa por causa de brincadeira, e a gente chega lá, chefe, perdão, desculpa, tal, perdão aí, tal. Aí o chefe, não, tudo bem, não tem problema, não. Escapei. E vai continuar com as brincadeiras. Não é assim com Deus. O salmista aqui ele fala assim, tu ofereces perdão, então Deus oferece perdão, Ele não lança sobre nós, sobre o nosso rosto, a nossa culpa, porque Ele jogou sobre Jesus, mas Ele nos capacita, Ele nos direciona para uma nova vida. Aqui que Ele fala, para que aprendamos a te temer. Respeitar, entender quem Ele é, entender qual é o plano dele para a minha vida, entender como que é o direcionamento que Ele quer, qual é o rumo, qual é a direção, entender que eu vivo agora com uma dependência submissa à autoridade e aos planos dEle. Então essa graça, ela é de graça, mas ela visa um propósito, visa uma mudança. Não é só escapar assim, apagando o fogo e escapei, quase. Pessoal, não é isso. É no desespero, não invocar a justiça, reconhecer a justiça de Deus e que a gente estaria perdido se Deus usasse ela. Reconhecer que o perdão é oferecido gratuitamente a Deus, mas é um perdão que produz uma mudança na nossa vida. Uma disposição, uma ansiedade agora, por tamanho livramento de querer só agradar a Ele. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para que o mundo tema e todo joelho se dobre a Ele. Além do clamor no desespero e apelo pela fé transformadora, pela graça transformadora,
O quarto estágio, a quarta atitude do peregrino nessa trilha do perdão divino é uma fé alicerçada e eficaz. Estou usando os termos aqui meio complicados, que talvez eu, daqui a um tempo eu fale, o que eu queria dizer com isso? Mas eu acho que o texto vai ser fácil de entender o que é uma fé alicerçada e eficaz. Fé alicerçada é fé baseada em alguma coisa. Ela tem um alicerce. Fé bíblica não é um pensamento positivo. Não, eu vou clamar, falar, repetir palavras. Tem alguns meios, alguns escritores até cristãos, evangélicos, eles falam que você tem que desenvolver essa capacidade de mentalização. É como se você ficasse grávido do que você quer. E essa mentalização ser tão forte, tão convicta, que de repente aquilo surge. Então, para essas pessoas, fé é transformar em realidade o pensamento, o mundo espiritual. Fé bíblica, ela está intimamente ligada às promessas e à palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estudar as alianças. As alianças estão aí na Bíblia. Alianças com Adão, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, a nova aliança. Então, quando eu entendo ali, eu sei com quem Deus fez aquela aliança. Se ele fez uma aliança abraâmica, será que essa aliança tem implicações para mim? Será que eu posso confiar, esperar? Ou será que era só para Abraão? Se foi feita com Moisés, será que tem a ver comigo hoje? Ou foi só para a nação de Israel? Ou só com a pessoa de Moisés? Aliança com Davi, será que é para a pessoa de Davi, para o descendente de Davi, ou está apontando para Jesus? Então, conhecer essas alianças faz com que eu deposite uma confiança, uma fé na palavra de Deus. Se eu entendo errado aqui, eu posso estar esperando algo que não tem nada a ver para mim. Em alguns casos, pessoas se apropriam de bênçãos e promessas que Deus deu para alguma pessoa. Aquilo que é bênção, a pessoa quer para ela, mas as maldições ela não quer. Não, a maldição é para ele só lá. Espera aí, como funciona isso? Por exemplo, a Aninha e o Elcio casaram. Eles fizeram uma aliança entre eles. Nenhuma outra pessoa pode chegar para um dos dois, você não está sendo fiel para mim. Por quê? A aliança que eles prometeram foram entre os dois. Ninguém pode exigir alguma coisa que é somente entre os dois. Então, entender as alianças é um negócio sério. Eu não posso inventar algo que eu gostaria, e aí eu falo, eu sei que Deus é grande, Deus é poderoso, e Ele tem que me dar isso, Ele pode. E eu vou lá cobrar de Deus. Todo dia eu vou, então, ter um momento ali de reza brava para convencer, para torcer o braço de Deus e satisfazer o meu desejo, sendo que Ele não prometeu e Ele não quer. Então, a fé, o peregrino, a terceira atitude dele é que ele exerce uma fé alicerçada e que é eficaz, isto é, ela se realiza. Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Espero no Senhor. Sim, espero nele, em sua palavra. Porque através da palavra ele conheceu a Deus, ele conheceu a história de Deus, e a palavra revela a vontade de Deus. Então, ele espera em Deus porque ele confia plenamente que isso daqui é a palavra de Deus, e essa palavra é o próprio Deus. E ele fala, depositei minha confiança. Nós tivemos aí algumas ofertas de você ganhar muito dinheiro. Eu nem sei como está o bitcoins hoje em dia. Né? Você recebia, deposita ali. Né? Aquelas pirâmides que existiam. Não, tem pessoa ganhando tudo isso, tal. Não sei se já recebeu ofertas. Recentemente eu recebi uma oferta de um sistema de pirâmide também, que eu tinha que pagar não sei quanto, aí vinha desconto no meu celular, e eu tinha que vender não sei para quantas pessoas, e daí eu começaria a ganhar, tal. É um negócio assim que te atrai, parece que você vai resolver o problema da sua vida.
eu tinha que depositar a minha confiança. E como é difícil muitas vezes nessa situação, você falar não, porque parece que você está fazendo um não, prejudicando a você mesmo, porque a proposta é muito boa. Mas o salmista aqui, ele fala assim, espera no Senhor. Sim, é interessante que várias vezes, vocês já viram lá no versículo 1, eu clamo, ouça a minha voz, ele repete a mesma coisa com outras palavras. E algumas vezes ele repete com a mesma palavra. Parece que é repetição para que a mente dele também entenda e as outras pessoas entendam o que ele está falando. Espero no Senhor. Sim, espero nele, em sua palavra. E para reforçar ainda mais, eu depositei a minha esperança. E ele fala no versículo 6, anseio pelo Senhor. Eu tenho uma ansiedade, um desejo descontrolado, tão forte, que me domina. Eu anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Eu tenho um descontrole, uma angústia, uma espera tão convincente, tão convicta de que o que está escrito na palavra e o que foi prometido por Deus vai se realizar. Toda a cidade tinha os sentinelas que ficavam em vários lugares assim das muradas e passavam a noite observando para ver se tinha algum movimento, algum inimigo que estava chegando. Eles ficavam meio escondidos, precavidos, porque em qualquer momento podiam ser atingidos com a flecha, alguma coisa assim. Era um serviço obrigatório, mas terrível. Horas que não passavam rapidamente. Qualquer barulho, está atento. Então o desejo deles é que, de repente, lá no horizonte, naquele lugar, todo dia, começava a ficar meio amarelado, daqui a pouco surgia. E aí ele podia ir para casa dormir. Que gostoso. Vai chover amanhã? Hã? Não. Terça-feira vai chover? Mas pode chover? Pode. O dólar no Brasil terminou, na última cotação, R$ 5,326. Subiu? O dólar vai subir amanhã no Brasil? Talvez. Pode baixar. O número de infectados no Brasil está crescendo. Não sei quantos mortos já tem. Pode explodir? Aumentar assim? Pode. Pode ser que não? Pode. A vida, ela tem muitas incertezas, muitos prognósticos, inclusive todo esse processo mundial do coronavírus aí, eles estão criando computadores para avaliar todas as condições, todas as variáveis, para a temperatura, a quantidade de pessoas por metro quadrado, a quantidade de leitos. Então, essas pessoas não estão tomando decisões pura e simples, por cheiro. A idade, tudo. Então, tudo está sendo considerado, então, jogando para dentro de computadores, como inteligência artificial, para obterem resultados, para obterem informações, para trabalharem e reagirem o mais rápido possível, para evitar e combater essa pandemia. Mesmo assim, cada dia é um dia. Amanhã, eles vão reavaliar se o isolamento será mais forte ou não, será permitido alguma coisa ou não. Ninguém sabe nada. Amanhã vai amanhecer? Hã? A única coisa que pode alterar isso, o que seria? A morte ou a volta de Cristo. Mesmo assim, o amanhecer vai continuando, pelo menos até o milênio, até o final do milênio. A criação de Deus estabeleceu algumas regras fixas que não se alteram.
O salmista está falando aqui: eu não acredito em Deus conforme as coisas variáveis. Eu acredito em Deus conforme as coisas fixas. Eu não tenho uma projeção, um desejo. Eu depositei minha confiança na garantia da pessoa de Deus. É como o amanhecer. E o homem desenvolveu um mecanismo que ele até fala o horário certinho que o sol se levanta e o sol se põe. A cada dia é diferente. Mas o sol sempre vai se levantar e o sol sempre vai se pôr. Desde que o mundo foi criado até hoje, isso acontece. É repetido todos os dias. Então o salmista, ele compara a sua ansiedade, a sua espera, a sua confiança na palavra de Deus, que é tão garantida para ele, como se fosse todo amanhecer. A vida é gostosa porque sempre temos surpresas, mas no desespero, no livramento, na oferta de perdão, a garantia é a palavra de Deus e a pessoa de Deus, como o amanhecer acontece. Então, desfrutar do livramento e do perdão de Deus não pode ser baseado em sentimentos. Eu não me sinto perdoado. O que a palavra de Deus fala? Que todo arrependido, aquele que crê em Jesus Cristo, não há condenação mais. Já passou da morte para a vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas eu não me sinto perdoado. Mas o que a palavra de Deus faz? O que ela fala? Estão percebendo? Os nossos sentimentos, eles são variáveis, tanto dentro de mim, como de uma pessoa para outra. Ou aquela pessoa, ela é crente, porque um dia que ela ouviu a mensagem, ela chorou. Talvez estava cozinhando, cortando cebola. A certeza das promessas de Deus não podem ser balizadas segundo a minha percepção, segundo o meu sentimento, a minha alegria ou a minha tristeza. Ela tem que ser balizada nas garantias que Deus registrou na sua palavra. Como a sua palavra, como todo amanhecer, não muda. E aí ele fala, vou ler de novo, espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra, depositei minha esperança, anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseio pelo amanhecer. E por causa, ele estava em desespero, ele clamou, ele não negociou a respeito da justiça de Deus, mas ele reconheceu que Deus oferece gratuitamente o seu perdão, e por causa disso ele se apropria, ele vive o perdão e o socorro de Deus como se fosse todo amanhecer. Ele acredita, se Deus prometeu, eu vou usufruir, eu vou viver, então eu estou livre. E diante disso, ele sai espalhando a respeito de sua confiança e exortando outras pessoas a confiarem, a todas as pessoas que estão ao seu redor, ao povo a que ele pertence, para que depositem a esperança no Senhor. Veja o versículo 7. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Talvez vocês estão entendendo por que John Owen escreveu um comentário de 300 páginas. Percebe quantas palavras, quantas ideias, quantas reafirmações daquilo que Deus faz para com a humanidade, para conosco, com o seu povo. O salmista clama para Israel, ele apela, ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor. A sua alegria. Tudo aquilo que será a sua vida, alinhe-se a sua vida naquilo que é de Deus, por aquilo que vai trazer alegria e aquilo que vai permanecer.
Quando você faz isso, você coloca a esperança no Senhor, lá no Senhor você vai encontrar amor. O amor vai trazer significado, vai dar sentido à vida, vai trazer aquela alegria do salmista ver a família, ver os filhos. Ele vai edificar, mas não vai edificar em vão, porque ele vai estar do lado de Deus. Quando ele vai para a batalha, ele vai ao lado de Deus e não contra Deus. E no Senhor, a transbordante redenção. Se lembra que ele clamou no desespero, porque ele entendeu a sua natureza pecaminosa, ele entendeu a diferença de caráter, de ações, de pecadaria, a diferença que tinha entre dele. E ele precisa ser resgatado, ele precisa mudar a sua vida, ele precisa mudar o seu caráter, ele precisa mudar a sua mente. E em Deus há compreensão, há amor fiel, há unidade, há um relacionamento indissolúvel e ao mesmo tempo Deus vai o transformar, vai redimir, vai tirar nós daquele desespero, daquela inutilidade, daquela insignificância e vai nos colocar cada dia mais parecido com Ele. Algumas vezes dói, porque algumas vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas. Não, Deus, pode tirar tudo, mas isso aqui é meu, eu sou desse jeito. E aí Deus então vai tendo que abrir as nossas mãos. Talvez até quebrar alguns dedinhos. Mas Ele vai fazendo que a gente se livre de coisas que não trazem nada para nós. E o versículo 8. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Como assim o próprio Deus? Mas Deus não usava os animais? As ovelhas? Para serem sacrificadas? Elas eram somente um exemplo. Elas somente apontavam para um dia que alguém da mesma espécie humana seria sacrificado, alguém justo, alguém santo, que fosse do tamanho do próprio Deus, para poder ser um sacrifício aceitável. Deus não comprou algo, não criou algo, não montou algo pelo qual nós pudéssemos ser salvos. Ele mesmo se enviou. Ele mesmo, com toda a sua justiça, jogou a nossa injustiça sobre Ele mesmo. Por isso que várias vezes o Pai abre os céus e olha para Jesus Cristo aqui na terra. Eis aí o meu Filho amado em quem tenho prazer. Porque Jesus se dispôs a resgatar todo aquele que Deus queria que fosse salvo e se tornasse seu povo. O próprio Deus ofereceu. O próprio Deus resgatou em si mesmo a nação de Israel. Efésios capítulo 1, 11 vezes no capítulo 1, fala que aquele que está em Cristo é aceito por Deus. Não há nenhum outro lugar redenção se não for em Jesus Cristo. Não existe redenção em nós, não existe redenção nos pastores, não existe redenção em apóstolos, em padres, em papas, em declarações de papas. Esses dias o Papa falou assim, eu estou declarando indulgência plena. Mentira. Ele não tem esse direito. Isso é o espírito do anticristo, se colocando no lugar de Cristo. E não produz nada, produz engano. E essa declaração, simplesmente, ela fala assim, só estimula as pessoas. Bem, já que o Papa declarou, deixa eu aproveitar. Estou livre, não tem problema. Porque é falso. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, resgata os homens. Queria ensinar uma palavra nova para vocês. Isumaji Joujungnainer Miki. É um palavrão. Essa palavra foi criada quando os missionários morávios eles foram para o meio dos esquimós e começaram a pregar, a entender a língua, aprender a língua. Eles perceberam que não tinha uma palavra
que representasse essa ação de Deus, que é o amor, que é redenção, que é perdão, que é resgate. Todas essas palavras que têm esse significado. Ele não tinha essa palavra. E quando eles começaram a explicar para os esquimós, então, juntamente com os esquimós, eles criaram essa palavra. Vamos ler? Juntos? Isumaji Joujun Ginai Nermik. Que legal. Vamos outra vez, só para a gente gravar. Isumaji Joujun Ginai Nermik. Ela simplesmente significa não pensar sobre isso nunca mais. É o que Deus fez sobre a minha vida, é o que Deus fez sobre a sua vida, através da pessoa de Jesus Cristo. Por que Ele registrou isso na palavra? Eu posso depositar minha confiança nele. Isso é uma fé alicerçada e eficaz. Ela produz em mim mudança de vida. É aquilo que Tiago fala. Crês em Deus? Muito bem. O diabo crê e estremece. Você crê em Deus? Me mostra com as tuas obras. Me mostra com a mudança de vida que você teve, com o seu temor a Deus, com a sua alegria, com a confiança que você tem nele, que agora você está redirecionando a sua vida de acordo com a vontade dele. Não é que as obras é junto com a fé, mas as obras autenticam, demonstram, provam que a minha fé é alicerçada na palavra e ela é eficaz. Ela produziu mudança e ela está fazendo com que eu tema a Deus e eu faço com que as pessoas, eu exorto as pessoas, eu comunico, eu clamo as pessoas para confiar plenamente em Deus, porque Deus é o único resgatador do homem. Israel, né? Que eu... ponha a sua esperança no Senhor. É esse clamor que a gente tem e o desejo de ver outras pessoas também colocando o seu clamor. Quando o peregrino passa por essa trilha e age do jeito que o Salmo 130 faz, então ele pode ficar tranquilo de que Deus vai dar alegria para ele curtir a vida. Ele pode ficar tranquilo de que Deus vai estar do lado dele. Ele vai usufruir. Não porque ele é melhor, mas porque ele clamou no desespero. Ele tem uma fé alicerçada. E a transformação na vida dele aconteceu. Ele não apelou pela justiça, mas ele entendeu que a oferta de redenção é através somente da pessoa de Deus. O que nós vimos hoje? Então, quais as atitudes do verdadeiro peregrino na trilha do perdão divino? O verdadeiro peregrino, ele começou com um clamor profundo por resgate. Ele entendeu a sua natureza, entendeu que era um miserável, não negociou. E ele apelou pela graça transformadora. Não buscou que Deus fosse justo com ele, mas ele entendeu que se Deus fosse justo, ele não sobreviveria. Então ele clama pela oferta de amor, pela graça, pela misericórdia. Mesmo que ele não sentiu nada assim fantástico, mas ele tem a confiança alicerçada e eficaz na palavra de Deus, ele depositou sua esperança na pessoa de Deus. E por causa disso ele tem uma confiança na redenção eterna. E ele tem um ímpeto de anunciar isso para outras pessoas. E desejo que outras pessoas também, não importa em que lugar e situação que eles estejam, também venham conhecer essa graça e se tornem um peregrino, que comece a caminhar agora nessa trilha espetacular de Deus. Para terminarmos, podemos ter falta de tudo. Não sei o quanto o Japão vai ser afetado. O Brasil está sendo bem afetado. Outros países estão sendo muito afetados. Nós podemos chegar a ter falta de tudo, menos do perdão de Deus. Nós não podemos ter falta do perdão de Deus. Isso é perigoso. Eu creio que todos aqui já passaram por essa etapa. O perdão nos resgata, nos renova, nos prepara para sermos obedientes a Deus. O perdão não é um passe livre para continuar vivendo do jeito que você quer. Mas o perdão nos prepara para sermos obedientes e alinharmos a nossa vida para uma vida que glorifique, que frutifique, que ame a Deus e ame as outras pessoas também, que goste, desejo de tirar as pessoas de onde estão também.
Deus está sempre pronto para ouvir o nosso clamor e para nos perdoar com base no sacrifício de Cristo. O perdão de Deus é a base, é o sacrifício de Cristo. Por isso, não importa o passado de qualquer pessoa. Ela crê em Cristo. A Bíblia ainda fala assim, ali superabundou a graça. Tem hora que dá inveja. Eu já vi jovens em acampamentos, filhos de pastores, jovens que nasceram em lar cristão, sem frequentar a igreja, sofrerem com isso. No momento de culto da fogueira, então, vai os jovens lá dar testemunho de sua conversão. E alguns falam, então, da tragédia em que viviam, abusados sexualmente pelo padrasto, vidas terríveis, drogas, cometeram crimes. E aí, em determinado momento, Deus alcançou, um profundo desespero, clamar a Deus, Deus respondeu, abrir o coração para Deus, e agora tem uma vida transformada. E aí o jovenzinho lá que sempre teve na igreja, eu acho que eu não sou salvo. Eu não tive uma salvação espetacular. Então tem hora que... Agora, algumas vezes a gente olha para pessoas que tiveram, de repente, um passado, não, essa pessoa não merece salvação. Realmente, é a verdade. Essa é a maior verdade. E é aí que a gente deve amar essas pessoas cada vez mais. E ajudá-las a caminhar, a crescer. E o testemunho delas ser um motivo para outras pessoas perceberem que é Deus que oferece o perdão, para capacitarmos a termos uma vida de obediência.